Então, amados, eu na semana, acho que vai fazer uma semana ou 2 semanas, se eu não me engano, eu teve uma conferência lá na Assembleia de Deus. Eu tive a oportunidade, pela graça de Deus, foi lá ministrar, tem um tempo com os irmãos. O nome da conferência era Teu Reino. Então a gente foi lá ter um encontro com toda aquela galera lá. Tava eu, mais 2 pastores lá, um é de São Paulo, acho que outro é do Rio de Janeiro, lá da Assembleia de Deus. Tava o pastor do Bola de Neve também. E a gente foi falar sobre o reino de Deus, né? E é muito bacana, né? Cada um traz uma visão, mas tudo que foi falado sempre começa e termina em Jesus. E foi um tempo muito tremendo. O Brian teve a oportunidade, ele foi comigo lá. Algumas coisas muito legais aconteceram. Deus falou muito forte comigo no momento que eu estava pregando. Deus estava falando muito comigo, falou e tocou muitas pessoas lá. E eu quero compartilhar algo com vocês que eu compartilhei lá sobre o reino de Deus. Amém? Eu estou com muita esperança. Eu acredito que vocês vão sair muito felizes dessa igreja aqui hoje. Parece não, a mensagem ela é bem ofensiva, mas é tempo nós temos uma revelação nova e o reino de Deus está sobre toda a terra, e nós, como filhos de Deus, nós fazemos parte desse reino. Amém? E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o papel nosso dentro do reino de Deus. Amém? Nós temos várias coisas, nós temos um papel muito importante. Amém? Mas eu acredito que eu vou falar um ponto aqui que, digamos que seria crucial. Que ele está muito ligado com nós refletirmos quem nós somos, mostrarmos para as pessoas como que é viver esse reino, né? Porque muito se fala, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, tá, mas o que é o reino de Deus? E é algo que me confrontou muito, eu acredito que vai confrontar muito você, mas você vai sair animado daqui, entendendo a responsabilidade que você tem na mão e sabendo o que você tem que fazer, amém? São palavras muito boas para as nossas vidas, glória a Deus. Eu quero falar sobre 2 textos aqui. Eu quero pedir rapidamente para o Guilherme. Gui, coloca lá para nós então o tema da mensagem antes, né? A gente tem anotado bastante, a gente debate nas células. Coloca lá para nós, quem está anotando aí, pode anotar o título da minha ministração essa noite. Tá ali. Torne-se uma ameaça. Esse é o nome. Nós vamos desenrolar um pouquinho aqui, falar várias coisas, mas no final vai fazer muito sentido esse nome para todos vocês. Me dê de presente a sua atenção, por favor. Não vamos nos distrair com qualquer coisa, porque é uma palavra muito importante para esses dias. Amém? Guilherme, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quem está com o aplicativo, quem está com a palavra, quem quiser anotar. 1 Pedro 2, versículo 9. É uma mensagem, é um versículo incrível, muito conhecido de todos nós, amém? Vamos lá. Vou até seguir essa versão aqui. Vós, porém, sois raça eleita. Na minha tradução é um pouquinho diferente, né? Geração eleita. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade. Opa, pulou? Colocou outro. Então vamos lá, vou ler de novo. Mas vós sois a geração eleita, obrigado Guilherme, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou para as trevas, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então repita comigo, mas nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Vamos parar aí. Quantas coisas tremendas, né? Nós já temos falado, volta lá, por favor. Nós já temos falado sobre sacerdócio. A palavra está falando que nós somos o povo adquirido. Aqui já fica muito claro que nós temos um dono, fomos adquiridos por Deus. Somos a geração eleita, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu, eu e você. E isso é tremendo.
Glória a Deus, quantas vezes a gente já escutou isso? Normalmente, né, alguns pastores, algumas pessoas leem essa escritura, esse versículo antes do culto, e a gente fica cheio, né? A gente fala, meu Deus do céu, eu sou escolhido, sou sacerdote, posso praticar meu sacerdócio, e isso é tremendo. Mas a parte B do versículo, ele explica o porquê que nós somos todas aquelas coisas, porquê que nós somos escolhidos, porquê que nós somos nação santa. Repita comigo: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o versículo, ele fala por si só. Por que nós fomos adquiridos, somos geração eleita, sacerdócio real, a nação santa? Para anunciarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para o reino da luz. Então, amados, nós temos um grande objetivo. Nada que foi escrito na parte A, nada que está falando, nós somos geração eleita, nação santa, não é porque nós somos e pronto, ai que legal, somos a geração eleita, nós somos santos, somos adquiridos. Nós temos um objetivo com isso: anunciar as virtudes de Deus, anunciar a grandeza de Deus. Pare para pensar, aqui a gente já consegue enxergar e entender que nós temos um encargo. Amém? Estão comigo? Dá para entender? O versículo ele fala por si só. Então, nós temos que ter essa perspectiva, essa cosmovisão, entender. Eu fui adquirido para algo. Eu faço parte de uma nação santa porque eu tenho um objetivo com isso. Não para em mim. Eu sou santo porque eu sou santo. Ai, que bom, que legal. Não. Nós temos uma grande e enorme responsabilidade com tudo isso que as Escrituras estão falando. Nós temos a responsabilidade, resumindo, de manifestar o reino de Deus sobre a terra. Amém? Quantos estão comigo? A gente já vai chegar. Espera aí que bloqueou aqui meu iPad. Deixa eu arrumar ele aqui, porque senão ele vai bloquear toda hora. Pronto. Então a palavra está falando, fomos escolhidos pelo próprio Deus. Pertencemos ao próprio Deus. Somos santos, puros, mas com um grande objetivo: anunciar as virtudes daquele que nos achou, nos chamou. Glória a Deus, estão comigo? Tudo isso para quê? Para anunciar as grandezas de Deus. Somos um povo, uma nação e temos um rei. Quando a gente fala reino de Deus, o que vem na sua mente? Alguém poderia me definir? Se eu te pergunto, o que é o reino de Deus? Alguém pode me definir? Alguém pode falar? Menos o Brian. Ele estava lá, eu sei que ele anota. Vamos parar para pensar aqui, vamos dar uma viajada santa aqui. Vamos pegar as histórias, né? Vamos pegar os filmes de época, que sempre existe, né? Um rei que tem aquelas guerras, os filmes de época aí, que sempre tem uma luta, uma guerra, soldado, todas essas coisas aí. Então vamos lá. Um reinado, ele é composto por o quê? O que um reinado tem? Vamos lá, alguém chuta alguma coisa. O que tem num reinado? Lembra de um filme que tem um rei, um reinado? E fala para mim, o que tem um reinado? Eu vou começar aqui. Um reinado tem um rei. Amém? O que mais que tem? Espera aí. Governo. Súditos, perfeito. Um lugar, né? O que mais? E tem uma ordem, tem uma forma que eles vivem. É exatamente isso. Então a gente poderia falar que um reino ele é composto por isso. Um lugar, tem um rei, tem os súditos, tem uma forma de viver, que é uma ordem. Amém? Então a gente tem que entender que o reino de Deus é assim também. Olha que interessante. Vou colocar aqui, ó. Reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus tem um rei, que é o próprio Deus. Rei soberano sobre todas as coisas. Glória a Deus. Quem são esses súditos? Todos aqueles que decidiram caminhar debaixo do governo desse rei. Glória a Deus. Alguém aqui decidiu caminhar debaixo desse governo de Deus?
Amém? Eu decidi, vocês decidiram? Amém. Um reino, ele também tem suas leis, é ou não é? Quem já viu algum filme que normalmente acontece alguma coisa com alguém, às vezes uma mulher, ela vai lá para a praça pública e ela vai ser enforcada, muitas vezes alguém rouba e ele vai preso, porque ele desobedeceu às leis, às regras daquele reinado, correto? Então, um reinado também tem leis. E não seria diferente no reino de Deus. Não quero falar sobre leis, sobre graça hoje, não. Mas ele tem suas regras, tem suas leis, o reinado de Deus, o reino de Deus. A gente poderia colocar, para simplificar e explicar, a gente pode falar sobre o Sermão da Montanha. Nada mais é que os princípios e a lei em amor que Jesus ensinou como eu devo viver nesse reino. Amém? Se nós destrincharmos aqui o Sermão da Montanha, a gente vai aprender tudo que a gente precisa para viver nesse reino. Como que eu trato as pessoas, como eu trato o meu próximo, como eu devo amar, como eu lido com as situações, como eu lido com a ofensa, enfim. Ali, Deus já descreve como que nós devemos viver nesse reino. Amém? Então, olha como a gente pode simplificar e começar a entender um pouco mais sobre o reino de Deus. Então, nós entendemos, estamos no reino de Deus, nós somos os súditos. Estamos debaixo de um governo. Nós temos um rei que é Deus. Um reinado, ele tem um lugar. E o reino de Deus está onde? Sobre toda a terra. Repita comigo, o reino de Deus está sobre toda a terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, nós temos um papel muito importante para que o reino de Deus se manifeste. Estão comigo? Quero que vocês falem amém, glória a Deus, para entender que vocês estão entendendo. Então, eu e você, eu estou falando com pessoas maduras, que entenderam a obra da cruz, foram aceitos por Jesus, e hoje caminham uma vida com Cristo, amém? Então, nós temos uma grande responsabilidade, que é manifestar o reino de Deus. Amados, eu já tenho falado em muitas mensagens, parece que eu vou falar a mesma coisa, mas não é. Eu gosto de pregar muito, é incrível, as escrituras são maravilhosas, mas eu gosto de escutar o que Deus está falando para esses dias e trazer para a nossa realidade, para a nossa vida. Amém? Porque nós temos que manifestar o reino de Deus. Senão parece que, amados, a palavra de Deus não é um livro de história, e de mágica, e de coisas que aconteceram. É real, é a palavra de Deus, a Bíblia é o próprio Deus. Amém? E nós temos que mergulhar nas escrituras, buscando uma revelação e falando todos os dias: Deus, eu preciso manifestar o reino, o que eu devo fazer? Eu preciso olhar para as escrituras com esse olhar, com essa fome, entendendo e buscando entender qual é o meu papel no reino. Glória a Deus. E a gente pode simplificar e, para entender bem, falar sobre sociedade. Qual é o meu papel na sociedade? Amém? Vamos discorrer um pouquinho sobre isso. Então a gente entende que nós temos um encargo quando a gente lê o 1 Pedro. Todas aquelas coisas maravilhosas que a Escritura está falando, é com um grande objetivo. Foi muito clara, a palavra de Deus ela é muito clara, ela explica perfeitamente. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, para quê? Então agora nós estamos entendendo, amados, quando alguém chegar e perguntar para você, você fala de Jesus, você faz parte do reino de Deus, vocês falam sobre reino de Deus, o que é isso aí? Todo mundo vai saber explicar, amém? É só lembrar dos filminhos lá e lembrar do que a gente entendeu aqui hoje. Nós temos um rei, estamos debaixo de um governo, o reino de Deus está em todos os lugares, amém? As leis dentro do reino que nós vivemos são os princípios da palavra, é Jesus nos ensinando como viver, amém? Então está muito bem entendido. Mas agora nós já entendemos que nós fazemos parte, estamos dentro, nós vivemos esse reino. Mas nós temos uma grande responsabilidade como igreja de Cristo, uma grande responsabilidade. E agora nós vamos começar a entender um pouco como se tornar essa ameaça. Amém? Quero convidar vocês a abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 5, eu vou ler aqui do versículo 1 ao 16. Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 16. Quero que todos prestem muita atenção. Mateus capítulo 5,
versículo de 1 a 16. É uma palavra tremenda, muito conhecida, que muitos, com certeza, já meditaram e já leram também. A palavra de Deus diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentados-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os homens que choram, porque eles serão consolados. Aleluia. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aleluia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Deixa eu repetir isso. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem será chamado filho de Deus aqui? Aquele que gera paz. Você chega em um ambiente onde existe confusão, treta, trevas, escuridão, e você traz paz. Não pelo que você fala, não pelo que muitas vezes você faz, mas só porque você está ali. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos continuar aqui. Chamados filhos de Deus, espera aí. É que saiu aqui, amados. Voltamos. 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Repitam comigo. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, ou seja, desprovido de atrativos, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Glória a Deus. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo de uma vasilha, mas se coloca no alto, no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Aleluia! Glória a Deus! Que palavra tremenda, irmãos! Que palavra tremenda! Alguém já meditou nessa palavra? Alguém já leu, meditou nesses versículos? Muitos aqui. Amados, ao mesmo tempo que a Escritura está mostrando qual é a didática do reino de Deus, é completamente diferente do reino do mundo, como o mundo vive. Aqui a gente começa a ver as bem-aventuranças, os pobres de espírito, os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Então a gente começa a ver vários versículos, vários posicionamentos que diferem do mundo lá fora. Glória a Deus. E eu quero falar e focar aqui em 3 pontos, em 3 versículos, na verdade. A palavra fala que nós somos sal. Repita: eu sou sal na terra. Eu sou luz. Quantas e quantas vezes nós já declaramos isso? Quantas e quantas vezes nós já lemos isso? A pergunta que eu quero fazer para iniciar: será que eu realmente tenho sido sal na terra? Será que realmente eu tenho sido luz nas trevas? É a primeira pergunta que eu faço, e eu quero que você se faça. Eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo. Mas quero focar aqui num versículo que vai nortear aqui o nosso caminho. Lá o versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Uau! Vamos focar nisso aqui. Amados, nós estamos vivendo talvez uma das maiores crises na nossa sociedade, socialmente falando. É uma bagunça só. Todos os dias eu leio algo na internet, todos os dias alguém comenta comigo no trabalho, todos os dias alguém está falando alguma coisa que está em desordem aqui na terra. Quando estão comigo? Amém? Hoje mesmo, estava com o Guilherme lá em casa, estava tendo um tempo, ele almoçou lá, teve um tempo conosco. A gente vendo um vídeo assim meio aleatório, de brincadeira, um cara meio palhaço falando algumas coisas. E ele citou aquele caso, e se eu não me engano foi em São Paulo, que tem uma empresa que fez um mangá, um gibi, onde mostra 2 homens se beijando, herói. Oi? No Rio? Rio? Foi com o Crivella lá, né? Ele que se posicionou. Isso, exatamente. Estou dando um exemplo, assim, que aconteceu agora. Amados, como tudo está distorcido na nossa sociedade. Tudo. É uma bagunça só. Recentemente também veio a notícia que estavam para aprovar uma lei, uma liberação, onde poderia existir casamento entre pai e filho. Amados, que mundo, que tempos nós estamos vivendo. Se nós olhamos essas notícias e você se conforma e se não acontece nada dentro de você e de mim, alguma coisa está errada com o evangelho que nós estamos aprendendo. Alguma coisa não está fazendo sentido. É incrível. Parece que eu tenho meditado numa palavra que eu vou ministrar ainda, vai ser uma das aulas do Silce, que fala de nós nos libertarmos de nós mesmos. A forma de viver com um espírito egocêntrico, vivendo pelas nossas próprias forças. E parece que eu estou muito sensível a todas essas coisas acontecendo. E eu falei assim, meu Deus, a igreja, os súditos, têm uma grande responsabilidade em manifestar o reino de Deus. E o cenário que nós encontramos é que se aumenta todos os dias o número de evangélicos no Brasil. Até então existia acho que o número de 50 milhões e já passou esse número. Até as eleições lá era 50 milhões, agora já passou. E eu falo, uau, quantas igrejas, que lindo, que tremendo isso. Mas o fato de nascerem mais igrejas e começar a aumentar lá o IBGE, fazer uma pesquisa e mostrar no jornal o número de evangélicos no Brasil não quer dizer nada. Porque se os súditos, os filhos de Deus que estão debaixo de um governo não manifestarem o reino de Deus, a sociedade vai de mal a pior. E sabe o que é muito triste? Porque existem 2 diferenças muito grandes. Amados, eu nasci num lar cristão, minha irmã está aqui também, nasceu, ela sabe muito disso. Sabe, muitas vezes nos olharam com um olhar muito crítico para muitas coisas, porque é o filho do pastor, né? E a gente já vem, eu tenho 32 anos, a gente vem de um tempo já, né, lá atrás. E amados, já escutei todas as coisas que vocês possam imaginar. Todas as coisas que vocês possam imaginar. E eu achava, muitas vezes, nossa, me perseguem, né? Meu Deus, só porque eu sou filho de pastor, que eu sou crente, né? Nossa, eu achava que isso era uma perseguição contra mim. E eu também acho que é um erro que acontece muitas vezes, né? As pessoas olham para uma criança, filho de pastor, e acham que ele tem que estar num pedestal e que ele é um ser sobrenatural, diferente dos outros, né? É uma criança comum como qualquer outra, né? Minha mãe certa vez comentou com uma pastora, alguém estava falando algo de mim ou da minha irmã, não lembro. Ela falou assim, você está achando que meus filhos são ET? Meu filho é um ET? Não, meu filho é uma criança comum, normal. Padece de todas as outras coisas que as crianças, né, padecem também, enfim. E eu comecei a analisar toda essa minha caminhada com Cristo e pensei, quando eu li esse versículo 10, né, bem-aventurados os que sofrem perseguição. Eu falei assim, que perseguição é essa? Que perseguição é essa? Eu falei, é terrível
olhar a forma que a igreja hoje no Brasil tem caminhado, uma boa parte da igreja. Vivem os seus sonhos pessoais, tem um relacionamento com Deus focado em suas mãos, não um relacionamento de se prostrar, de buscar uma vida de devoção a Cristo, simplesmente pelo fato de Ele ter nos salvo, por Deus ter enviado seu Filho para morrer por nós. Não, é uma troca, é um relacionamento de barganha. E amados, eu não falo que é errado uma pessoa que está desesperada e vai para uma igreja buscando um milagre. Ela está no lugar certo, porque Jesus está em nosso meio. Eu costumo dizer, onde Jesus está, ele opera milagres, glória a Deus por isso. Mas isso faz parte de um pacote. E eu estou falando aqui com pessoas maduras que já entenderam isso. Nós temos que dar passos mais profundos, amadurecer mais. Nós temos que manifestar o reino de Deus. E o que a gente tem visto hoje? Existe uma grande diferença, como eu estava falando antes. Uma coisa é falarem mal de Jesus, porque muitas pessoas criticam os evangélicos, é ou não é? Eu já falei aqui certa vez numa outra ministração, cara, quantas pessoas já falaram, cara, deve ser muito chato ser crente, velho. Meu Deus do céu, deve ser muito chato, vocês não podem fazer nada. Ai, meu Deus do céu, eu gosto da minha vida, de liberdade, fazer o que eu quero. E infelizmente é algo errado, né? Eles que não entendem que nós somos libertos. Nós temos domínio próprio, eles são escravos muitas vezes de muitos vícios. Eu sou liberto, eu tenho o poder da decisão de falar assim, não, eu não preciso disso. Não, eu tenho o poder da decisão de falar, eu não preciso fazer isso. Não pela minha força, mas porque o Espírito Santo está em mim. Ai, se eles soubessem que nós somos libertos. É ou não é? Mas tem algo que eu até enfatizei, eu escrevi aqui, uma coisa é nos odiarem por causa de Jesus. Amados, tem pessoas assim que você fala, cara, esse cara é crente de verdade, é ou não é? Os caras que batem no peito e podem falar o que quiser, gente. Nossa, eu tenho várias conversas com meu pai, a gente fala muito de política, do reino de Deus, Bíblia, de homens, pastores, né? E certa vez, teve um tempo atrás, posso citar sem nenhum problema, que estavam descendo o pau lá no Silas Malafaia. Por um monte de coisa, porque era um cara muito polêmico, né? Mas sabe qual a grande diferença dele e de você? Que ele está em evidência. Ele está no canal de TV, ele é muito conhecido e tem uma câmera na frente dele. Se tivesse talvez uma câmera dentro do seu quarto, talvez a gente ia ser pior do que ele. Essa é a única diferença. Só que enquanto muitos criticavam, eu estava numa conversa com os meus pais, falou assim, cara, esse é um cara que ele bate no peito. Ele não tem vergonha do evangelho e ele vai até o fim. Aprendi uma coisa ontem incrível, a gente estava escutando um pastor bem conhecido aí da nação, ele falou algo muito incrível. Ele estava dando umas explicações, como a gente tem que lidar com as pessoas, essas pessoas que são extremamente radicais de esquerda, radicais de direita, os conservadores, estava explicando essas coisas, e ele falou algo, porque uma luta que existe muito hoje é, essa coisa, a gente olha muito o pecado lá de fora, né, e fala, ai, como está essa coisa da LGBT, né? É um levante, é uma coisa assim, meu Deus, né? Em momento misturou com a política e eles começam a montar os seus partidos, querem militar por causa própria, eles querem serem, a palavra que eles falam, que eles gritam, que eles querem ser aceitos pela sociedade, mas isso é algo que fere o coração de Deus, isso fere os princípios de Deus, e a palavra fala, ela é muito clara com relação a isso, e aquele pastor explicou muito, ele falou assim, cara, isso é uma questão de fé, porque ele falou assim, eu creio a Bíblia de capa a capa, até no coro, eu acho que ele falou, eu creio até no coro que está na Bíblia, eu creio em tudo, e se Deus falou que é pecado a união de duas pessoas do mesmo sexo, não é? É uma questão de fé, se eu creio que Jesus anda sobre as águas, se eu creio que Ele multiplicou pães, peixes, se Ele transformou água em vinho, é natural eu acreditar, não, eu creio nisso, é uma questão de fé, cara, isso aqui é errado, faz sentido para vocês? Mas voltando a algo que eu falei ali, uma coisa é nos odiarem por causa de Jesus, uma outra coisa é odiarem Jesus por causa de nós. E o que eu tenho visto é isso acontecer. Muitas pessoas não querem saber de Cristo por causa de nós, dos evangélicos, que são pessoas completamente sem equilíbrio nenhum, que leem muitas vezes as escrituras e na verdade muitas vezes nem meditam e nem leem tanto. Eu não lembro qual pastor que falou esses dias, eu estava vendo um vídeo e ele deu um número assim
exorbitante, terrível. Quantas pessoas dentro da igreja que não leem a palavra de Deus. Claro que o que vai ser o reflexo da sociedade, como que essa pessoa vai viver dentro da sociedade? Se ela não entender os princípios desse reino. E o que eu estou querendo dizer hoje? Como eu e você temos vivido dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, como que a nossa vida está, quais são as nossas ações, de que forma estamos vivendo. Vamos fazer uma pergunta para nós. Será que essa questão que eu falei tem acontecido? Será que estão odiando Jesus mais por causa de nós? Isso precisa mudar. É ou não é? Quantas pessoas no meu trabalho já falaram, eu não quero saber da igreja, porque aconteceu isso. Eu não quero saber da igreja, porque aconteceu isso. E como que muitas vezes você vai falar algo e falar assim, meu Deus, a igreja feriu essa pessoa. Mas como diz um pregador bem conhecido da nação, Leandro Vieira, a igreja de Cristo não. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo não. Pessoas desequilibradas que não entenderam o evangelho de forma completa, sim, tem o poder de ferir pessoas, mas a igreja de Cristo, a noiva dele, não. Em nome de Jesus. E o que nós temos visto? Nós, dentro da igreja, escutando 1000 coisas, várias palavras, somos ministrados, pessoas colocam a mão sobre nós. Nós saímos aqui completamente, ai meu Deus, que culto maravilhoso. Mas nós precisamos manifestar o reino, e as nossas atitudes durante a semana não mostram que nós somos cheios da glória de Deus. A forma de viver que eu e você temos mantido, o que nós temos feito, mostra que nós não se tornamos ainda uma ameaça. Deixa eu falar algo para vocês, um grande pensador e escritor, Tim Keller, ele é um cara que tem escrito muitas coisas tremendas para o reino, tem ajudado muito nesses dias. Ele fala assim, Jesus não era um cara legal. Repita aí, Jesus não era um cara legal. Por que ele não era um cara legal? Porque não se mata caras legais. Jesus era uma ameaça a todo um sistema. E essa declaração dele vem de encontro com o versículo 10 e 11. Jesus, ele foi crucificado porque ele era uma ameaça naqueles dias. Um homem tão santo, puro, reto, equilibrado, bem resolvido com as suas emoções, não parava em qualquer situação, ele tinha um objetivo, ele sabia o propósito de vida, nada o parava. Esse tipo de gente, esse homem era uma ameaça, porque o sistema não suportava, eles não iam suportar. Um homem reto, puro, era uma coisa completamente diferente do que as pessoas viviam. Mentir era normal, matar era normal, roubar era normal, não demonstrar amor era normal. E ele se tornaria um vírus que ele ia entrar naquelas... Ele já ministrou, a gente vê as escrituras, o tempo, o ministério de Jesus, meu Deus, tantas coisas que aconteciam. Os romanos se perguntavam, quem é esse que a multidão persegue? As pessoas vão aonde ele está. Quem é esse que opera esses milagres? Mas no meu íntimo, na minha forma de ver, o que mais conflitava esses caras, irmão, é quando eles deitavam a cabeça no travesseiro. Sabe por quê? Porque eles mais perseguiam Jesus, não porque, vamos matá-lo, não, lá no fundo, eles queriam ser igual aquele cara e eles não conseguiam. Cara, com muito respeito. Eles queriam ser igual a Cristo, mas eles não conseguiam. Só tem uma forma, ou nós ou ele. Simples assim. Jesus foi a primeira ameaça a toda uma humanidade. Como viver de forma correta, equilibrada, amando as pessoas. Dentro de um reino, Jesus falou muito sobre o reino de Deus. Ele entendia, tinha plena convicção do papel dele dentro do reino, manifestar Deus como Pai, mostrar para as pessoas como tratar as pessoas. Ele foi um homem comum.
Jesus, ele foi perfeito. Como será que Jesus lidava com o seu trabalho? Hein? Comece a se perguntar, eu e você, como que nós temos trabalhado? De que forma que nós chegamos no nosso local de trabalho, como que nós trabalhamos, como que nós executamos as tarefas? Aí começamos a entender a manifestação do reino. Já falei tantas vezes isso, mas nós precisamos falar. Eu e você precisamos nos tornar uma ameaça como Cristo um dia foi, como Jesus foi. Olha o que o versículo 10 fala. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. O que esse versículo está explicando, irmãos? Nós estamos tão comprometidos com o que Deus estabeleceu, eu estou tão comprometido com o reino dele, eu entendi que eu preciso manifestar o reino de Deus, que eu vou me tornar uma pessoa santa, separada, reto, equilibrado, que talvez você vai fazer as coisas de forma tão perfeita, o seu trabalho, que vão ter que inventar uma mentira para te tirar daquele lugar, porque o sistema não te suporta, o sistema não vai te suportar tanta santidade, não vão suportar. Nós vivemos num país que evangélicos sonegam, irmãos. Isso é uma afronta a Cristo. É terrível. E eu e você temos que, sabe como está essa foto do leão, entender, cara, eu vou se tornar uma ameaça, um vírus na sociedade, eles não vão me suportar. Eles vão ficar tão desesperados com a forma que eu vivo, que eles vão ter que inventar uma mentira para me tirar de ambientes, para me tirar do meu trabalho. Mas a realidade é diferente, amados. Nós desonramos a Deus com a forma de viver o nosso trabalho, a forma que nós fazemos. São coisas tão bestas. Quando nós falamos em manifestar o reino, é nós fazendo o melhor, andando a segunda milha, fazendo exatamente o que o chefe pediu, chegando no horário, cumprindo os horários. Eu não sou pago para pregar, eu sou pago para trabalhar. Isso é ser um homem justo, isso é praticar justiça. Fazer exatamente o que eu fui chamado para fazer naquele ambiente. E a minha vida por si só vai mostrar Cristo. Nós não precisamos, quando a gente fala, somos radicais. Você não precisa subir numa mesa, pegar uma Bíblia e começar a pregar o Evangelho. Não, cara. Aí você vai se encaixar exatamente no que eu falei, as pessoas não vão querer a igreja. Meu Deus, o telefone está tocando e o louco está em cima da mesa. Não! Nós vamos fazer tudo de forma excelente, perfeita, como se fosse fazer para Cristo, porque não é a realidade da sociedade, irmãos. Eu estou dando um exemplo de trabalho. Qual é a realidade? A gente sabe qual que é. Funcionários que roubam os seus patrões. Simples, chegando atrasado, fazendo qualquer outra coisa que não seja, que envolva o seu próprio trabalho, o seu serviço. Os empresários, meu Deus, prestadores de serviço, em nome de Jesus, vocês têm que se tornar um vírus nessa sociedade, onde pessoas não cumprem a sua palavra, falam que vão chegar a tal horário e não chegam a tal horário, falam que é o preço tal e não é o preço tal, fazem coisas pela metade. E não é essa não é a didática do reino de Deus. Quem está comigo? Amém? E como que nós manifestamos? Fazendo tudo de outra forma. Nós vamos fazer tudo com tanta excelência. Amados, a sociedade está tão terrível, ela está tão distorcida, tantas coisas ruins acontecem, que as pessoas vão olhar, meu Deus, ele falou que ia chegar a tal horário, ele chegou 5 minutos antes. Quem já escutou isso, né? Fala, nossa, existe esperança ainda, né? Muitas pessoas falam isso. Parece coisas bestas, mas essa é a nossa atitude. É assim que nós temos que viver. Amado, só tem uma coisa nessa vida que me prende muitas vezes a você. É a palavra. Se eu falei, Cindy, combinei algo com você, é assim que tem que ser, eu preciso cumprir. E o que acontece? Nós, filhos de Deus, temos que, sair dessa bolha gospel, essa bolha evangélica muitas vezes, que a minha vida é ficar lá dentro da igreja e tal. Beleza, cara. A palavra fala que nós somos sal na terra, não é para ser sal aqui, é para ser sal lá fora.
Aqui nós estamos com um outro objetivo. A palavra está falando que nós somos luz. O mundo estava um caos, estava em trevas, e lá em Gênesis a palavra fala: haja luz, e houve luz. É a primeira citação, é a primeira vez que nós vemos Deus resolvendo o problema da humanidade. Manifestar o reino de Deus é trazer paz aonde há trevas. Eu e você fomos chamados para resolver o caos que está nesse mundo. Resumindo, é exatamente isso. Escrevi essa manhã isso. Existe um caos e eu e você temos uma responsabilidade de se tornar uma ameaça a ponto de nos perseguirem. Amados, nós não somos nada perseguidos. Nós não somos perseguidos porque nós não estamos vivendo da maneira que Cristo quer que a gente venha viver. Certa vez, o apóstolo Luiz Hermínio falou: é muito bom ter uma equipe de intercessão, e tantas pessoas me mandam mensagem: estou orando pelo seu ministério, estou orando por você, estou intercedendo por você. Cara, isso é muito bom, mas quando eu não estou sendo perseguido, não tem muito problema, é meio estranho. Às vezes parece que eu não estou no centro da vontade de Deus, não estou fazendo o que eu tenho que fazer. Amados, Deus está nos chamando para viver de uma forma tão correta e separada para Cristo, que eu e você seremos perseguidos. Que o mundo odeie Jesus, porque a própria palavra de Deus é ofensiva. Tenho aprendido muito isso. Mas que eles não venham odiar Jesus por causa de mim e de você, por nossa causa. Pela forma equivocada que nós vivemos, egocêntrica. O evangelho é boas notícias, quem crê nisso? É boa notícia. Jesus vindo à terra, o nosso Salvador. Mas desde o início nós temos a responsabilidade nessa casa de pregar o evangelho completo. Vocês foram salvos, Jesus morreu por cada vida aqui. Ter uma vida abençoada, abundante, próspera, está no pacote. Mas manifestar o reino de Deus, glorificar o nome dEle, é lá fora. O sal intrometido, repita comigo, o sal intrometido. O sal, ele tem um papel muito importante. Pessoas um pouco mais maduras que eu podem até falar. Creio eu que o sal ele era muito utilizado para conservar alimentos. É ou não é? Antigamente conservava, ele consegue conservar. Mas uma das características principais do sal é determinar o sabor de uma comida. Perguntei lá no evento que eu estava ministrando, falei para uma menininha assim, né? Tinha pessoas de todas as idades, tinha uma menininha. Eu falei: gente, o que acontece se eu colocar 2 colheres de sal dentro de um potinho de pudim? 2 colheres de sopa assim, de sal dentro de um pudim doce. Qual que vai ser o sabor? Vai salgar aquilo lá. E ela falou assim: vai ficar mais doce. Tadinha, ela não tinha entendido. Né, Brian? Mas amados, qual que é o poder do sal? Você está fazendo lá um arroz e você experimenta sem sal. Esses dias eu fiz um lá, falei: nossa, você não pôs nada de sal. É, né, amor? Mas tem dias que dá um escapes. Mas coma um arroz sem sal e um arroz bem temperadinho com sal. Ele determina o sabor. E nós somos esse sal. Nós temos que determinar como o mundo caminha, como o mundo deve agir, como a sociedade deve viver, como as pessoas têm que tratar umas outras. Nós temos que ser um modelo. Eu tenho que chegar no ambiente de trabalho, eu tenho que chegar na minha família e determinar qual o caminho que todos devem seguir. Não porque você é bom, mas porque você está seguindo Cristo, e se eles seguirem você, eles estarão seguindo Cristo também. É para nos machucar essa palavra, gente. É terrível a forma que nós vivemos. Quando tudo está bem, eu vou para a igreja. Acontece alguma coisa, eu sumo da igreja. Como Deus tivesse culpa. Não! Nós precisamos inclinar o nosso coração para as coisas que realmente importam. Jesus está voltando, amados. Jesus está voltando. E o que nós estamos fazendo com as nossas vidas? A gente levanta nossas mãos, nós cantamos,
E sabe qual que é um problema da igreja hoje? Eu falo isso com tristeza no coração. Nós somos muito bons de julgar o pecado lá fora e jogar os nossos para debaixo do tapete. Nos achamos superiores, os melhores, que é muito fácil eu falar, cara, esse cara é homossexual. Não, isso é errado. E eu gasto minha vida batendo nisso. E eu vou olhar e eu não sou um homem segundo a palavra. Eu não sou um bom marido. Eu não sou um bom pai. Quem sou eu para apontar o pecado lá de fora? Chegou dias que a igreja vai manifestar o reino. E a manifestação do reino é em amor. Jesus pisou nessa terra, não para abolir a lei, as regras de um reino de Deus, de um governo. Ele veio para cumprir em amor. O que falta para mim e para você é um equilíbrio, estar bem resolvido nas áreas das nossas vidas. Porque um dia eu chego no trabalho, eu estou bem, glória a Deus, é segunda-feira, cara, estou aleluiado. O Senhor falou comigo naquele culto, o pastor lançou uma palavra sobre minha vida, alguém colocou a mão sobre mim, eu estou cheio da glória. E terça? Essa é a realidade. É muito fácil de, não, agora eu vou fazer acontecer, e meu Deus do céu, agora eu vou ler 1000 livros, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E quarta? E quinta? Existe uma grande inconstância dentro da igreja. Pessoas inconstantes. Vem, recebe, vem para um silce, uma chave é virada, está cheia do fogo. Passa uma semana, vai ficando morno. Passa a terceira semana, vai ficando frio. E como diz minha profeta esposa, não adianta estar morno. Morno é fora. Ou você está queimando, pegando fogo, você não está. E amados, esses são os fins dos tempos. E o que nós temos feito? Qual a forma que nós temos vivido? O que nós estamos manifestando? Deixa eu compartilhar uma história que eu escutei ontem. Alguns estavam lá e escutaram. Podem até me corrigir, mas é mais ou menos assim. Tem um pastor que a gente está falando aqui sobre perseguição. Amados, se existe uma perseguição que glorifica a Deus e é por justiça, é essa. Tem um pastor aqui do Brasil que foi, se eu não me engano, para a Coreia. É isso, né, Gui? Era lá na Coreia que aconteceu isso, né? Aonde que foi? China. Tá, é na Ásia. Lá na Ásia. E a gente sabe como que funciona o continente asiático. Como que eles vivem politicamente, como que o evangelho é perseguido. Pessoas não podem declarar Cristo que são perseguidas. Existe um governo comunista naquele ambiente, naquele lugar. E sabe, esse pastor saiu, ele tinha um amigo lá, e o que acontece é o seguinte, eles estavam caminhando por alguns lugares tentando encontrar uma das igrejas bem antigas que tinha lá. E ele foi se encontrar com um irmão que era missionário lá, e ele também era missionário. Olha isso, gente, presta atenção, aquilo ali me confrontou muito. E qual que é a cena? Até que eles chegam num determinado lugar e eles acham a igreja que eles estavam tentando achar. Longe pra caramba, no meio do mato, pararam um carro, esconderam o carro com algumas folhas para que ninguém pudesse ver, achar eles, enfim. Até que eles entram num lugar como se fosse meio que uma caverna, assim, escondida. No meio do mato, gente. E, salvo engano, existia ali mais ou menos de 200 a 300 pessoas adorando o nome de Cristo escondido. E chegou, ele estava lá naquele ambiente, estava naquele culto, e chegou um momento que tinha um pai e uma mãe, acredito que era isso, um pai e uma mãe de um lado, um pai e uma mãe do outro. E Oi? 2 famílias, né? 2 famílias representadas ali. E naquele momento ele achou que ia acontecer alguma apresentação de criança, alguma coisa assim, e ele perguntou para o intérprete, falou assim, não, me conte tudo, o que está acontecendo aqui? Isso aqui é algo que eles fazem, que está passando a Bíblia que eles têm, saindo de uma família e indo para outra família. Ele me explique melhor isso. Amados, aqueles 300 irmãos tinham uma única Bíblia na igreja. E aquele homem, tinha uma mulher que estava em prantos lá. Era um homem ou uma mulher, eles estavam chorando, passando a Bíblia. Eu falei assim, mas como assim? Por que eles estão desesperados? Chorando porque estão passando a Bíblia? Porque eles conseguiram ler somente de Gênesis a Reis. E eles tinham que passar essa Bíblia, e teriam que passar por 300 famílias para voltar para eles. Eles derramavam lágrimas porque não poderiam ler a palavra de Deus. E falaram, Senhor,
me perdoa. E eles estavam com aquele coração assim, meu Deus, eu não vou mais poder ler a palavra de Deus. Naquele momento o pastor ainda dá um conselho, tenham 100, 200 aplicativos de Bíblia, mas vocês precisam ter uma Bíblia amiga com vocês. E qual é a realidade nossa? Nós não somos nada perseguidos. E naquele mesmo momento, eles contaram um outro testemunho. Se eu não me engano, era do próprio pastor que estava lá junto. O filho dele foi preso, de 14 anos, né? 14 anos. Foi preso, porque ele estava falando de Jesus. Falou de Jesus para um menino. Lembrei agora. Falou de Jesus para um menino. Eles mataram um menino que aceitou Jesus. Gente, estou falando de um menino de 14 anos. Que foi preso. Essa é a realidade, gente. Nesses dias. O menino que aceitou Jesus foi morto e prenderam o filho desse irmão. E a mãe estava ali em prantos e o pai muito firme, né? E ele falando, e aí, né? E a mãe falando, irmão, estão maltratando o meu filho. Eles passam prego por debaixo da unha. Eles judiam, sabe? Qual que é a palavra que fala? Tortura, estão torturando o meu filho. Pare para pensar, gente, quem tem filho aqui? Você, pai, imagine torturarem o seu filho. Porque ele está falando de Jesus. E aquele pai firme fala, só tem duas formas do meu filho sair de lá. Ou eles vão ter que matar ele, porque ele não vai deixar ele não vai negar Cristo. E o lindo dessa história, ele fala assim, ou eles vão ter que expulsar ele de lá, porque ele já converteu mais de 150 dentro da cadeia. Um menino de 14 anos, que não nega a Cristo, e por isso está sendo torturado. Ai, gente, isso aqui é para ofender mesmo. Isso aqui é para nós fazermos uma autorreflexão das nossas vidas. Temos tudo à nossa disposição para aprender, para crescer, para amadurecer. Temos pais espirituais aqui tão sérios, né? A palavra de Deus nos orienta. Nós temos nossos irmãos para dividir os pesos. Temos um ministério tão sério que ministra a palavra de forma completa. E como nós temos vivido? Pessoas inconstantes que mal entendem a responsabilidade de estar a um culto. Mal entendem a responsabilidade que é terrível de estar num horário correto e cumprir. No reino, eu não estou nem falando lá fora. Como eu vou ser sal, como que eu vou ser luz lá fora, amados? Se nem dentro da casa do Senhor eu o honro. Com as regrinhas simples que tem que seguir. É para nos confrontar essa palavra, gente. Eu e você temos que nos tornar uma ameaça para essa sociedade. Homens bons não serão perseguidos. Apenas homens que podem se tornar uma ameaça. Quando eu falo sobre isso, é algo que me confronta, irmãos. Mas eu acredito e eu creio no corpo de Cristo. Eu acredito, eu tenho esperança na igreja. Nós vamos ser sal, nós vamos ditar como o mundo tem que caminhar. E é muito simples, nós temos que enxergar essa forma humana. Como nós vivemos. Nós não temos dono, nós temos que viver conforme o nosso dono mandou viver. Aí a gente vê famílias desestruturadas, separação em cima de separação. Mas qual a realidade? Como estão as famílias e os casamentos dentro da igreja? Chegou tempo de nós entendermos e vermos que o evangelho é coisa séria, irmãos. E as coisas estão acontecendo por aí. E cadê a manifestação dos filhos de Deus? Qual é o Jesus que você tem apresentado lá fora? Para os seus filhos, para sua esposa, para os seus parentes? Será que você chega num aniversário e num jantar ou no almoço, quando vocês chegam, cara, até o assunto muda. Eu tenho visto pessoas assim. É esse nível de santidade que nós vamos gerar na sociedade. No seu trabalho está todo mundo falando mal de alguém. Chega você lá, eles mudam o assunto. Porque você é uma ameaça. Eles não têm coragem de continuar falando o que eles estavam falando. Porque é tanta pureza.
é tanta santidade, que isso confronta a forma que a sociedade vive, irmãos. A tal ponto que você vai viver de forma tão íntegra, tão correta, que eles vão ter que criar alguma forma de te expelir daquele ambiente, porque isso os confronta. Como que fulano de tal consegue cumprir com tudo que pedem e nós não conseguimos? Como que fulano de tal, mesmo em momentos terríveis, ele não perde a paciência? Como que esse cara faz isso? A mulher dele provocou, mas ele não reagiu. Como é mansa essa pessoa? Mas qual a nossa realidade, irmãos? A gente se preocupa com o que o outro dentro da igreja está falando. É terrível, isso é uma meninice. Geração mimimi. Eu vou pregar isso aqui, preguei para os jovens, vou pregar. Crente Nutella, geração mimimi. Não consegue escutar um não, não consegue ser confrontada em amor. Uma geração que quer as coisas que os filhos maduros estão obtendo, mas não querem viver como filhos maduros. Invejam o que os cristãos maduros estão realizando, crescendo e conquistando em Cristo, mas não querem tomar a decisão de viver uma vida em santidade, se separar para Deus, obedecer liderança, se submeter a pessoas. Querem viver de forma livre, da forma que bem entende. Isso não é reino de Deus. Jesus foi muito bem claro quando ele escolheu os seus discípulos. Já estou encerrando. Jesus obrigou alguém a seguir ele? E deixa eu falar uma coisa para vocês saírem com um nó na cabeça. Bênção não é quando Deus te dá algo, é quando Ele tira. Bênção não é quando Deus te dá algo, é quando Ele tira algo de você. A matemática do reino, irmãos, é muito diferente. Porque o fato dele tirar algo de você, da natureza caída, adâmica, já é uma bênção. Todas as vezes que ele ministrar a tua vida, falar, cara, você não vai mais mentir hoje. Estou tocando no seu coração, na sua mente. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Chega desse evangelho raso. Chega. Eu e você temos a responsabilidade de manifestar o reino de Deus. As pessoas estão gritando lá fora, amados. Estão gritando lá fora. Que eu e você nos tornemos uma ameaça para essa sociedade. Um vírus que vai infectar todo mundo para o lado do bem. Você vai chegar para as pessoas e falar, ei, calma, não se desespere. Existe um Deus que sonhou com você. Calma, você vai sair dessa tristeza profunda, calma. Existe alguém que sonhou antes da fundação do mundo. Você é a imagem e semelhança de Cristo. Calma, você não precisa se mostrar para esse rapaz. Você não precisa fazer nada para mostrar quem você é. O que vale é que Cristo acha de você. Nós vamos ter sempre uma palavra de incentivo, de ânimo, de paz, de alegria. Eu acredito num tempo que a igreja vai viver os melhores dias. Nós estamos nos fins dos tempos, com coisas terríveis acontecendo lá, mas a igreja de Cristo viverá os melhores dias da vida dela. Em nome de Jesus. Nós vamos manifestar o reino de Deus de tal forma, irmãos, que toda uma sociedade vai ser transformada. Nós precisamos disso. Não adianta ficar falando que é culpa de governo, de político, são tudo bandido e tem que matar mesmo. Não! É nossa responsabilidade. Se nós, como filhos de Deus maduros que somos, começarmos a viver da forma que a palavra de Deus diz, nós começaremos a ser perseguidos. Quem quer ser perseguido aqui? Quem quer ser perseguido com força aqui? Amados, eu sempre falei, nós não precisamos confrontar em palavras pessoas. As nossas atitudes já é um confronto que vocês não fazem ideia com uma pessoa. Quem se converteu e começou a ter aquelas brigas em família, que irmão, parente e primo começa a perseguir e falar mal. Meu amigo, isso é em toda a família que acontece. Não, aqui em Curitiba não acontece, certeza que não. É o que mais acontece, é ou não é?
Você vai para a igreja, aceita Jesus, pronto, você virou o bicho da família. Sabe por quê? Porque lá no fundo, na essência, eles querem viver como você vive. Eles querem ter esse sorriso no rosto numa segunda-feira de chuva terrível, cheio de boleto para pagar. Eles falam, como que ela consegue? E eles não conseguem. É por isso que começam as perseguições. Ai, ai, ai. Aí você vai falar um dia, sabe por que eu sou assim? Não é porque eu sou boa, é porque o Espírito Santo está dentro de mim. Irmã, eu me movo por propósito, não por necessidade. O meu Deus é o Pai, é soberano sobre todas as coisas, Ele vai cuidar de tudo para mim. Eu não preciso me desesperar, vem cá, deixa eu falar uma palavra para você. Aí você começa a manifestar o reino. Primeiro não com palavras, mas com atitudes. Com atitudes. Amém? Amém? Essa palavra é para nós, irmãos. Prometo, vou encerrar aqui. Somos sal, somos luz. Para encerrar aqui, só uma palavra incrível que está em Gálatas. Gálatas 2:20. Gálatas 2, versículo 20 e 21. Glória a Deus. Mas aquela palavra que nós lemos, ela é tremenda. Eu tenho falado, é um tema nosso aqui. Deus vai fazer algo na sua vida. Não simplesmente para, ai que legal Deus fez, não, mas para que você ilumine a todos, para que você mostre o que aconteceu na sua vida para todos, para que, amados, lembra a ministração que eu trouxe? O Espírito Santo move, faz coisas dentro de nós, não para a gente reter, mas para a gente fluir e tocar outras pessoas. É isso. Então tudo aquilo que Deus está modificando na sua vida, deixa eu falar, talvez você está vivendo os piores dias da sua vida. Mas são nesses dias que Deus mais vai tirar coisas de você, e você vai se tornar um homem e uma mulher de Deus íntegro, vivendo conforme o céu fala, conforme o céu diz, não conforme a sua forma de pensar, a sua mentalidade caída, seu ego falando mais alto. Então Deus vai fazer algo na vida de cada um aqui, e vai colocar bem alto você, para que ilumine todos que estão na casa. A nossa vida vai refletir quem Cristo é. Que nós venhamos honrar Cristo com as nossas finanças, com as nossas amizades, com os nossos relacionamentos, com os nossos namoros, com os nossos noivados, com os nossos casamentos, com os nossos trabalhos, com os nossos lazeres, com os nossos relacionamentos, com os nossos serviços dentro da igreja. Nós precisamos honrar Cristo. Nós precisamos honrar Cristo, amados. Nós precisamos fugir do pecado. Sabe algo? Deus me revelou incrível. O pecado é tão terrível. Estava estudando sobre lei e graça. A lei não é ruim, é o pecado que é ruim. O pecado conseguiu separar a Santíssima Trindade na cruz. O pecado separou Pai, Filho e Espírito Santo lá na cruz. É terrível o pecado. Só que nós estamos maduros, nós precisamos vai ficar falando que é pecado, nós precisamos realmente viver uma vida de propósito, mergulhar nas Escrituras e falar, eis-me aqui. Olha o que a palavra fala em Gálatas 2, 20 e 21. Eu já fui crucificado com Cristo, eu próprio não vivo mais, e sim Cristo que vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Repita comigo, eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo que vive em mim. Pode ficar todos de pé, parece que está acabando. Eu e você fomos crucificados com Cristo. Amém? Irmão, alguém fala para mim, o que é estar crucificado com Cristo?
Eu e você, a nossa vida mostra que estamos crucificados? Nós realmente precisamos viver essa verdade. Nós precisamos ser crucificados com Cristo. A nossa carne precisa ser crucificada, a nossa carne precisa morrer, nós precisamos falar não para o nosso eu. Amados, 99,9% das coisas ruins que vivemos são decisões erradas. Nós planejamos a nossa vida, a nossa semana, as nossas coisas, mediante e pautada naquilo que pensamos, sonhamos e realizações pessoais. Amados, deixa eu falar algo para vocês aqui. Eu estou em casa, eu posso falar isso? Deus quer matar você. Para que surja, para que brote a nova natureza dele. Nossa forma totalmente egoísta, errada de pensar em nós mesmos sempre. Não, o que vale é o meu Deus, é o meu prazer. Ninguém toca nas minhas coisas. Ai, se alguém falar do meu namorado. Ai, se alguém ir contra os meus sonhos. Irmão, minha irmã, nós temos que ver os sonhos de Cristo. Os sonhos de Deus. Não os nossos. Deus é um Deus Pai que tem misericórdia de nós. Mas nós precisamos mergulhar de cabeça no Evangelho. O Evangelho é boas notícias. Deixa eu falar algo para vocês. Se a gente leia Apocalipse, depois você vai ter a plena convicção, tudo vai terminar bem. Não se desespere. Mas a nossa atitude, a nossa vida, nós temos que ser crucificados hoje. Porque a gente sempre lutou contra o pecado. É tão difícil renunciar a isso, aquilo, mas é claro, porque nós não fomos ainda crucificados. Hoje é uma noite para você falar: Senhor, vem e me mate. Tira tudo de ruim que está em mim. Meu coração pensa somente em mim, nos meus sonhos, nas minhas coisas. Eu não consigo olhar para o meu irmão como Cristo olha. Eu não consigo manifestar o reino nem dentro da igreja, muito menos lá fora. Eu tenho que ser o sal que é intrometido. Eu tenho que me tornar uma ameaça. Eu vou estar tão responsável com aquilo que o meu pai está pedindo para eu fazer. Eu vou estar tão responsável, cheio da presença e da glória, que vão começar a me perseguir, a tal ponto que vão mentir, vão te caluniar. A manifestação do reino, amados, uma das características. Você quer saber, tá, mas Eduardo, quando eu sei que eu estou vivendo como Cristo quer que eu viva? Quando você começar a ser perseguido, quando te caluniarem, quando falarem mal de você. Uau! Porque quando você está fazendo todas as coisas, preste atenção, para agradar os outros, você está sendo uma pessoa falsa. Você tenta agradar todas as pessoas, você deixa de falar coisas para não atingir ou prejudicar alguém. Nós vivemos de uma forma totalmente falsa, nós temos que ser íntegros. Eu creio no Evangelho, eu creio na palavra, Cristo é salvação, Deus é o nosso Pai, não existe outro caminho. E eu vou até o final, doa o que doer, machuque o que machucar. E essa é uma noite que você vai falar com Cristo, vai orar: Pai, eu quero me tornar uma ameaça, eu quero me separar a tal ponto, as pessoas vão vir atrás de você, casados aqui, pessoas que são casadas, pessoas vão chegar até vocês e falar: qual é o segredo? Porque os filhos de Deus mostram como é manifestar a glória, o reino, mostra que são filhos em dias difíceis, não em dias bons, porque os dias bons a gente se engana, fica camuflado quem é filho e quem não é. Agora, em momentos difíceis e terríveis, que nós mostramos o que nós carregamos. Nós não somos perseguidos, irmãos, mas conforme a palavra está dizendo, nós nos tornaremos sim um vírus, uma ameaça, a tal ponto que vai gerar um constrangimento em volta das pessoas que estão perto de você. Quem é esse? Quem é esse cara que consegue viver
me honrando, Ele nunca deixou a amizade conosco, mas Ele não fala o que a gente fala, Ele não ri das nossas piadas. Essa é a forma de manifestar. Nós falamos algumas coisas somente aqui, foquei em trabalho, família, mas são tantas e tantas coisas que nós poderíamos ficar aqui horas. Mas a oração que eu quero que você faça nessa noite: Pai, eu quero me tornar uma ameaça para essa sociedade, no bom sentido. Muito legal a foto que o Guilherme escolheu, o leão da tribo de Judá. O leão que vai rugir. São dias que o leão vai rugir. Na tua família, na tua casa, no teu trabalho. Que nós não venhamos, sabe, amados? Eu não sou um radical que não acredita que você não tem que buscar realizar os seus sonhos pessoais. Mas você pode ter certeza, se você viver o propósito de Deus, se você viver para Deus, Ele te dará tudo aquilo que um dia você sonhou e muito mais. Você pode buscar ter tudo na sua vida. Você pode buscar ser a pessoa mais próspera e rica, ter quantos carros você quiser. Você pode ter tudo. Eu acredito que o reino precisa. Você não precisa se desfazer de nada. A única coisa que precisa acontecer é: você pode ter tudo, mas o teu coração não vai pertencer a essas coisas. Se o seu coração pertence a Deus e não às coisas, você pode ter tudo, porque aquilo não te para, aquilo não te move. E a igreja não vai viver movida por coisas, por realizações pessoais apenas, mas nós vamos continuar. Como meu pai falou, a Bíblia está sendo escrita ainda. A pergunta que eu faço para a gente orar: qual é seu papel nessa Bíblia? Qual a sua figura? Qual é a sua história? Será que somos insensatos ou somos os sensatos? Será que temos edificado, construído a nossa casa sobre a rocha? São dias que permanecerá o inabalável. Somente ficará de pé quem está estabelecido na rocha, que é Cristo. Amém? Feche seus olhos, irmãos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelas suas escrituras, pela sua palavra, que é vida, que norteia a nossa vida. Obrigado, Pai, porque nós temos o privilégio de vivermos no seu reino, Pai. Nós éramos perdidos, nós estávamos perdidos e o Senhor nos achou e nos escolheu, Pai. Nós entendemos que fomos adquiridos, comprados, Pai. Como nós lemos na palavra de Deus, nós somos sacerdócio real, nação santa, mas nós entendemos que nós temos o encargo, nós temos uma responsabilidade, Deus. E a minha oração Pai, é de arrependimento. Como líder dessa casa e como tem várias pessoas aqui, nós queremos nos arrepender, Pai. Nos arrepender da nossa forma egoísta de pensar, da nossa forma mesquinha de pensar, a nossa desonra à nossa liderança, a nossa desonra aos pais. Sabemos que essas atitudes não mostram que vivemos debaixo do governo de Deus. Nos perdoe, Pai, porque nós não conseguimos honrar as mínimas coisas muitas vezes. Nós não conseguimos honrar a nossa própria palavra, os horários. Nós queremos nos arrepender, Pai. E nós pedimos que o Senhor venha e realmente nos mate. Mata tudo, Deus. Tira, arranque tudo que não presta e que não glorifica o Seu nome. A palavra fala, Pai, que tudo que nós formos fazer é para glorificar o nome de Deus. E o desejo do meu coração e dessa igreja que nós pedimos hoje, que o Espírito Santo fale conosco, ministre a tal ponto que nós venhamos viver exatamente o que o Senhor quer que a gente viva. Nós lemos a palavra de Deus e assumimos a responsabilidade de ser sal na terra. Nós decidimos salgar essa sociedade que vive de forma tão corrupta e mentirosa, mas nós vamos salgar trazendo a verdade da palavra, a verdade que Cristo pregou, sendo íntegro, sincero.
falando que sim, o casamento dá certo. É um projeto de Deus, é a manifestação, a igreja é a reunião de várias famílias. Nós, com as nossas vidas e com os nossos lares, mostraremos que existe um Salvador, que existe uma forma maravilhosa de viver. Nos perdoe, Pai, porque ainda somos amantes do próprio ventre. A gente não renuncia nem às pequenas coisas por amor a Cristo. Mas eu tenho a plena convicção que sairemos daqui arrependidos essa noite. E alegres, sabendo que Deus está conosco e que nós fazemos parte do reino de Deus. A diferença é que existem vários reinados, mas só existe um rei que está no trono e que jamais sairá e que jamais é invencível, que jamais será vencido, ele é invencível. Obrigado por isso, nós declaramos: Deus, Tu és o nosso rei. Nós declaramos que estamos debaixo do Seu governo. E a nossa vida vai mostrar que nós estamos entendendo que nós já morremos e fomos crucificados. Nós queremos viver o propósito de Deus. Pai, nos perdoe que muitas vezes nós simplesmente viramos pedintes. Todas as vezes, Pai, que a gente só pede, nada mais é que nós estamos não acreditando na grandeza e no poder de Deus. Nos perdoe, Pai. Nós declaramos que acreditamos no Seu senhorio, nós declaramos no sobrenatural, nós declaramos que cremos que o Senhor pode operar milagres, maravilhas em nossas vidas, as portas podem se abrir, nós cremos em tudo isso, Pai. Mas porque Tu és o Deus soberano sobre todas as coisas, nós queremos realmente amadurecer e nos tornar filhos maduros, a tal ponto de renunciar ao que for preciso para manifestar o reino de Deus. Que nós possamos sair dessa noite, Pai, cheios, encharcados pela Sua presença. Que nós possamos fazer uma autorreflexão, parar de apontar o dedo para o pecado lá do mundo e começar a olhar para as nossas vidas. Isso é o Evangelho ofensivo que fala a verdade. O mundo precisa da verdade que nós carregamos, irmãos. Pai, nós selamos essa oração em nome do Senhor. Amém. Fique à vontade, vamos adorar o Senhor. Se você quiser uma oração, se quiser se prostrar, se quiser pedir perdão, se quiser uma oração específica, você pode pedir. Vamos adorar o Senhor com a canção. Muitos querem Suas mãos, nós só queremos os Seus pés. Muitos querem Suas mãos, só queremos Teus pés. Muitos querem Suas mãos, nós só queremos os Teus pés. Muitos querem Suas mãos, só queremos Teus pés. Muitos querem Suas mãos, nós só queremos os Teus pés. Muitos querem Suas mãos, só queremos Teus pés. Muitos querem Suas mãos, nós só queremos os Teus pés. Muitos querem Suas mãos, só queremos Teus pés. Muitos querem Suas mãos, nós só queremos os Teus pés. Muitos querem Suas mãos, só queremos Teus pés. Muitos querem Suas mãos, nós só queremos os Teus pés. Muitos querem Suas mãos, só queremos Teus pés. Muitos querem Suas mãos, nós só queremos os Teus pés. Muitos querem Suas mãos, só queremos Teus pés. Muitos querem Suas mãos, nós só queremos os Teus pés.
muitos só queremos teus pés. Eu não vou parar